Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos novamente unidos nesta noite de quarta-feira. Onde vamos, Senhor, baseado nas palavras de Vinícius, entender um pouco mais do que queres nos dizer, com as pegadas que deixaste para nós aqui na terra. Possamos, Senhor, nesta noite, refletirmos sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, sobre o que realmente importa para a nossa caminhada, rumo ao teu encontro, rumo à tua luz. Que a nossa irmã Priscila possa ser intuída e inspirada por ti e por teus mensageiros, de modo a conduzir essa reflexão de forma que todos possam sair daqui melhores do que aqui chegaram. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, eu enviei para todo mundo, né, a página, para aproveitar que para todo mundo dar uma lida, né? Eu nunca tinha enviado antes, dessa vez eu enviei para poder todo mundo ficar de olho e dar uma lidinha, não sei se todo mundo leu, mas vamos lá. Primeiro, como eu falei, eu queria saber uma verdade de cada pessoa. Eu vou apontar aqui na telinha do meu computador para alguém me dizer uma verdade. Não fiquem com vergonha, né? Me falem uma verdade. O assunto que é, não sei, mas falem uma verdade, porque na verdade é uma verdade sua, uma verdade que é única sua. Cada um tem a sua verdade. Então eu vou fechar meus olhos aqui nesse instante e eu vou apontar para 2 lugares ao mesmo tempo. Aqui está a tia Leila e a Miriam. Aí eu vou abrir o microfone da tia Leila. Tia Leila, pode abrir seu microfone aí, a senhora consegue? Vou tirar todo mundo do mute, que aí a tia Leila fala primeiro, antes da Miriam. Agora eu não tô... Tia Leila, a minha verdade isso. É a fé. A minha verdade é a fé, mesmo que seja pequena. Mas a minha verdade, para mim, é a fé. Excelente. Miriam, pode tirar seu microfone. Tira seu microfone, você tem que tirar do mute, porque eu não consigo aqui. Ah, tá me ouvindo? Agora sim. Sim. A minha verdade, para mim, é a verdade. A verdade, porque a sinceridade, junto à verdade, ela faz com que a gente seja sincero. Porque a gente erra, a gente acerta, a gente cai, a gente levanta. Então, para mim, a verdade é ser verdadeiro consigo mesmo e não querer ser mais do que você é. É ser você, com suas qualidades, com seus defeitos. É ser verdadeiro. Tá ótimo, obrigada. Bem, como cada um falou, né, a sua verdade, tá anotada aqui, porque lá no final da reunião eu vou perguntar de novo para ver se continua a mesma opinião, se é isso mesmo, para ver se estão dentro da verdade que a gente vai estudar hoje. Aí vamos lá. Bem, eu não vou ler a passagem inteira de Vinícius, não. E eu vou começar aqui porque eu fiz uma consulta lá no livro da Gênesis, né, no capítulo 10, e eu tirei uma frasezinha que diz assim: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Aí eu fiquei parando para refletir, né, do papel da verdade no espiritismo, né, que é o que a gente estuda, né, o que a gente vivencia, né, essa doutrina maravilhosa. Porque a gente sabe que a moral do espiritismo é o quê? É sedimentada na verdade, né? Então a gente pode observar que o espiritismo, ele se caracteriza da natureza dele, né, como divino na sua origem e da iniciativa dos espíritos, né, e fruto do trabalho do homem, né? Kardec codificou a doutrina. Mas, em geral, o caráter da doutrina mesmo é a verdade.
e é o que nós temos que nos basear na nossa vida. E, assim, é fácil a gente compreender que o espiritismo ele é exercido pela vontade, pelo livre-arbítrio. Cada um, né, exerce a sua verdade, exerce o espiritismo, a doutrina que a gente estuda, através do nosso livre-arbítrio, né? Cada um na sua liberdade, escolhe o caminho, conforme a gente compreende o que a gente estuda, o que a gente vivencia, enfim, a nossa evolução em particular. E a doutrina, né, como uma revelação divina, né, que nos foi dada, né, frutificada pelo trabalho do homem, desses espíritos superiores que estão à disposição sempre para nos auxiliar, tem energia divina, né? E como fonte da criação de Deus, também nós somos condutores dessa arte, dessa criação. A gente também conduz a doutrina, porque cada um se doa de alguma forma e também é responsável por levar a palavra de Deus a outros irmãos que não conhecem a doutrina espírita também. Bem, para a gente conseguir evoluir, né, em particular, a gente precisa pegar essas energias, né, que são divinas, né, e estar sempre elevando elas para o alto, com pensamentos positivos, né, nos doando ao máximo em vibrações positivas e superiores. Para que, assim, através de um ideal superior, né, de uma vontade maior, né, que é de crescer, de evoluir, de prosperar, a gente consiga direcionar metas para o que a gente quer na nossa existência, né? A gente fala muito de reforma íntima, então, quando eu penso muito em reforma íntima, quando eu penso muito em me transformar, é uma meta que eu tenho lá, direcionar minha energia para esse caminho. Bem, essa energia que a gente, né, usa, né, que a gente pensa para direcionar, né, nosso caminho aqui quando está encarnado, a gente usa ela para satisfazer tanto as nossas necessidades básicas, mas também para educar o nosso espírito, né, com desenvolver a nossa inteligência, tanto a moral quanto a inteligência, né, intelectual mesmo, nosso lado intelectual, para a gente alimentar o nosso espírito com mais informações e a gente compreender mais coisas enquanto estamos aqui encarnados. Bem, somos espíritas, acreditamos na doutrina, né? Que ela auxilia o nosso autoconhecimento, é uma revelação divina, né? Graças a Deus a gente tem esse panhado de informação, né? Através da literatura, enfim. Só que a gente tem que ter essa consciência, como eu falei, que a gente tem que trilhar no caminho da verdade. Porque a doutrina fala da verdade. É uma verdade, né? Bem, mas como é que a gente vai saber o que é verdade? Eu fiz essa pergunta, né? Uma verdade para você, né? A verdade é quando a gente se conduz com verdade. É a gente se colocar o mais próximo possível da realidade. É a gente ter sinceridade, como a Miriam falou. Boa fé, falou a Leila também, né? Em todas as nossas ações e pensamentos. A gente procura ser autêntico o máximo possível, fiel, legítimo, né? Parecer o que a gente realmente é. Pode ser até que a gente, nesse momento que a gente fala parecer o que é, às vezes não seja muito legal, né? Mas a gente tem que ser autêntico, independente disso, né? A gente não pode ficar, como a gente viu, dando exemplo de sou na casa espírita de um modo, na minha casa sou de outro. Não é interessante isso, né? E normalmente a gente acaba sendo iludido de falar a verdade, né? A gente se impede de falar a verdade, a gente se freia muitas coisas. Tem alguns momentos que a gente não quer falar a verdade porque as verdades podem machucar as pessoas, né? Que elas não estão preparadas para ouvir aquilo, às vezes. Só que a gente tem que entender também no modo como a gente fala. Porque nem tudo que é verdade para mim, é verdade para você. É a minha verdade. Sou eu que tenho aquilo como verdade. Então, se naquele momento para mim é verdade, tá tranquilo. Cada um tem o seu momento e a sua verdade particular. Só que a gente tem a verdade o quê? Divina, né? Então,
vai chegar um momento em que todos vamos ter acesso a essa verdade divina para entender o que ela é na realidade. Bem, a gente acaba se enganando com a realidade das coisas, com o mundo que está à nossa volta, né? Colocando, às vezes, até alguns preconceitos sobre algumas coisas, umas crenças de alguma coisa, e a gente não vê verdadeiramente o que é realidade. A gente não consegue enxergar a verdade. A gente coloca, parece que coloca um óculos com a lente toda arranhada, sabe? E tenta enxergar de uma forma e aquilo não é real. A gente acaba se enganando muitas das vezes, porque a gente acaba sentindo medo, né? Por exemplo, antes de começar a quarentena, eu segui a minha profissão. Durante a quarentena, eu fui pensando em fazer outras coisas, porque eu estava sem trabalhar. E de um mês para cá, eu falei, não, eu tenho que enxergar isso como uma verdade. Eu estou sem trabalhar. Eu não tenho perspectiva nenhuma de arranjar um emprego por hora, porque a situação do país, né, do mundo, está difícil. Mas eu preciso trabalhar. E não é só trabalhar na casa espírita, eu preciso prover sustento a mim mesma e a minha família. E aí eu comecei a ver que já existia uma verdade na minha vida, que era algo que eu gostava de fazer e que eu nunca assumi como verdade, que eu poderia fazer. Agora eu estou lá enfrentando e estou assumindo aquilo como a minha verdade. E às vezes a gente não consegue, a gente acha que só tem um caminho, que é aquilo ali. E não é, a gente tem vários caminhos que nos ligam ao Pai. A gente só tem que escolher o melhor para a gente, né? Cada um tem o seu em particular. Os caminhos que levam ao Pai são os caminhos do bem e do amor, né? E da verdade. Então, assim, os caminhos a gente tem, né? Que são as diversas doutrinas que existem, né? Porque por mais que a gente seja kardecista, que nós tenhamos o espiritismo como nosso caminho no momento, a gente tem outras religiões. E a gente não pode dizer que essa religião ou outra não vai levar ao Pai, né? Porque foram criadas para conversar com Deus. O que a gente tem que fazer não é a religião, né? A gente, independente de qual doutrina a gente siga, a gente tem que ter Jesus no coração, como eu falo. Minha doutrina é o espiritismo, mas a minha religião é o amor, é Jesus. A partir dessa verdade, eu consigo, em qualquer ambiente que eu esteja, se eu esteja no culto evangélico, como eu já visitei, ou numa igreja católica, eu consigo sentir Jesus. Porque ele está ali, mas a gente tem que saber sentir ele. Bem, na maioria das vezes, né, as nossas emoções, o que a gente sente, é o espelho do certo ou do errado, né? Do agir no bem ou no mal. Porque a gente tem dentro de nós o que Deus, né? O que é Deus, né? Então a gente sabe lá no nosso íntimo o que está certo e o que está errado. Só que se a gente não admite, de alguma maneira honesta, né? Como a gente vai conseguir chegar nessa verdade divina e no princípio essencial do espiritismo, fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente precisa sentir o que é a verdade de Deus, né? E não é só ouvir o que é a verdade ou eu estar falando para vocês ou vocês lerem, é vivenciar. Jesus disse lá, vim ao mundo dar testemunho da verdade. E ainda disse, eu sou a verdade. Então, uma das verdades é o quê? A maior de todas. Jesus é o caminho. Ponto. Isso é uma verdade, né? Nessa época, Jesus precisou chegar até nós, né? Porque a gente não conseguia acreditar nele sem ver. A gente simplesmente precisava ver para crer. Ainda existem pessoas que precisam ver para crer. É a mesma coisa como, por exemplo, se a gente for falar de mediunidade, né? Porque quando alguém me pergunta, mas como é a questão de você dar uma comunicação, como é que é esse sentimento? Olha, eu posso explicar de todas as maneiras possíveis, mas não tem como entender aquilo que você não vivencia, né? Então, é uma experiência. É muito difícil a gente falar de uma coisa que você sente, que é com você, e você tentar descrever em palavras para uma outra pessoa o que você sente. Não dá. É uma experiência, é uma vivência. Então, da mesma forma, a verdade. Eu preciso utilizar essa verdade como uma vivência na minha vida. A vivência do Cristo em mim.
para que eu consiga saber o que é, entendeu? Eu preciso entender realmente o que é essa verdade. Muitas das vezes a gente, como eu falei, a gente acaba fugindo dessa verdade por desculpa mesmo, porque a gente está mais acomodada a viver como está, né? Então é muito mais fácil eu fingir que ela não está ali, sei que ela existe, mas deixo ela lá no canto dela e eu vou vivendo a minha vida aqui como estou, né? Mas é uma maneira errada, né? Porque é um caminho muito mais difícil, né? E é mais difícil assim a gente vivenciar o Cristo quando a gente se afasta dele. E muitas das vezes a gente é colocada nessa posição, todos nós, né? Onde tem alguns momentos que a gente se sente afastado. Não sei se todo mundo já passou por essa experiência. Por mais que você esteja ali presente, estando aqui a gente presente, em certos momentos a gente parece que está se afastando. Mas por quê? Porque a gente ainda não tem essa verdade do Cristo inteira dentro da gente. A gente ainda não vivencia ela 100%. A gente ainda está aprendendo. A gente já conhece, né? A gente estuda sobre ela, mas a gente não vivencia ela por completo. É um exercício, né? De se fazer todo dia. E o que a gente precisa fazer é a gente ter sempre a nossa percepção intuitiva, né? Que a gente coloque os nossos olhos do nosso espírito em atenção, para ele conseguir ver tudo com clareza, né? Ter essa percepção, a compreensão, né? E entender a verdade que está na nossa vida, né? Não só uma verdade, não achar que só o nosso corpo humano não precisa se alimentar do Cristo, né? A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Eu preciso me alimentar do Cristo. Ele é o pão, ele é a vida, ele é o caminho. Então eu preciso me nutrir dele. E não é o meu corpo que se nutre, é o meu espírito. Porque daqui a pouco eu não vou estar mais usando essa veste, eu vou estar em outra. E o que eu ganhei nessa vida, nessa oportunidade reencarnatória? Então é muito importante a gente se alimentar, né? Intelectualmente e moralmente. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem nunca ouviu, né, essa frase do Cristo. Graças ao Espiritismo, né, a gente tem essa biblioteca, né? Que a gente pode, de alguma maneira, encontrar algum texto, alguma mensagem, algum livro em que a gente se identifique. Porque a gente tem a codificação, né, de Kardec na nossa mão para a gente estudar, mas a gente também tem outros livros muito edificantes que podem fazer a gente ler sempre. A gente, sempre antes de começar uma reunião, normalmente a gente lê uma mensagem, né? Tem uma mensagem, a gente preparar o ambiente. Acredito que a maioria deve ter um livrinho que gosta muito, além do Evangelho, dos livros de Kardec. Tem sempre um livro que a gente se apega por livro, assim, uma mensagem ali que uma folha daquele livro tocou a gente de alguma forma. É uma verdade para a gente, né? É um caia-ficha, porque a verdade não é só o Cristo, né? A verdade é quem eu sou, como eu estou vivendo. O que eu estou fazendo no meu tempo aqui? Também tem essa verdade, né? Que eu estou usando do meu tempo enquanto encarnado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, eu tirei só um pedacinho, porque ele é bem grande, mas a gente tem lá o Espírito da Verdade, que fala algumas coisas pra gente. Ele diz assim, para nós mesmos: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Disse lá em Paris, 1860, o Espírito da Verdade. A gente tem que encarar, por mais que seja feia às vezes a verdade. Por isso que às vezes a gente sente medo, sabe? Porque por falta até de conhecimento mesmo.
Então a gente tem que encarar, porque tudo na vida não vai ser fácil não. A gente já entendeu que aqui é um mundo de provas e expiações, todo mundo já está ciente aqui. Então somos ignorantes nesse quesito. Então a gente precisa encarar a verdade, né? Por mais que ela doa, né? E não usar de nada para encobrir essa verdade, tentar esconder ela para que nem você nem ninguém tenha acesso. A gente tem que divulgar, nós precisamos ser divulgadores, né? Como lá diz o Espírito da Verdade, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, se eu tenho dúvida do que é verdade, eu tenho onde procurar, através do Cristo, no cristianismo. Né? E a gente tem essa biblioteca de Kardec, que nos deu informação que os Espíritos auxiliaram, falando do Evangelho do Cristo, explicando, né, as passagens dele. Então, a gente já sabe que Cristo falava sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia, né? Ele só passava e dava exemplos bons, né? Ele não só falava, ele exemplificava, caridoso. Então, assim, o que é a verdade? É ter todos esses sentimentos do Cristo, né? O Espiritismo traz para a gente isso explicado, né? Pega essas mensagens da Bíblia e explica de uma outra forma para a gente fazer pensar, né? A gente raciocinar sobre elas. Então, graças à doutrina, a gente tem essa bênção. Bem, deixa eu só falar aqui, porque daqui a pouco a gente já vai acabar. Como falei lá na passagem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente já ouviu isso há mais de 21 séculos, né? E assim, ainda tá difícil para a gente compreender isso, né? É difícil para a gente entender que só Jesus, né? Que só a verdade vai nos libertar. Mas como eu falei, não é a gente ouvir, estudar, ou estar sempre lendo, ou conhecer a verdade. É entender, é botar ela no uso, funcionar o amor dentro de nós, colocar a caridade em prática, né? Vivenciar a fé, a bondade, todas essas virtudes que nós temos, mas que a gente ainda não sabe exercer, porque a gente ainda está preso no nosso orgulho, na nossa vaidade, às vezes no nosso egoísmo. Então a gente precisa conhecer a verdade que está dentro da gente, que a gente não consegue ainda colocá-la para fora. E essa verdade, maior de todas, é o amor. Precisamos conhecer o amor. Precisamos externar o amor que a gente tem dentro da gente para o nosso semelhante e para nós mesmos. Porque precisamos nos conhecer, nos amar. Quando se fala de isolamento, como eu já estou falando há meses, não sei, 4 meses, e será que todo mundo parou nesses 4 meses para aprender a se amar de verdade, se conhecer, ou se a gente está só estudando e achando que estou aprendendo? Porque daqui a pouco, né, provavelmente muito vem, a gente não sabe, mas vai passar. A quarentena, a pandemia, nós vamos ser abençoados, isso vai passar. Em algum momento a gente vai precisar vivenciar como antes, está lá fora, todo mundo na casa, vai, normal, graças a Deus quiser, será isso permitido. E aí? Será que a gente aprendeu alguma coisa ou será que a gente vai ter que passar por um processo doloroso desse novamente? A gente precisa aproveitar essa oportunidade, né? Precisa enxergar a verdade do Cristo, né? A verdade do Evangelho dele, né? Pura e simplesmente, mas enxergar, entender e vivenciar. Vivenciar o Cristo dentro da gente. Bem, antes de eu fazer a prece, que o tempo já está acabando, eu quero entender aí se a Miriam e a tia Leila aí podem tirar o microfone. Vou tentar botar aqui para vocês falarem, vocês que deram aí. Vocês estão dentro do que vocês falaram, que eu falei sobre a verdade? Miriam, pode falar. Tá com o microfone. Tia Leila, pode falar. Então, eu peguei um pouquinho do que eu acho que a minha verdade é a fé. Porque, na verdade, cada um tem a sua verdade. Quando eu brinquei com a Regina e falei assim, da luzinha, ela falou que quer ter uma luzinha igual a minha, aí eu brinquei com ela, é verdade ou mentira? Que é para dar
uma nova dimensão, né? Então, a verdade é aquilo que a gente acredita, né? Às vezes a gente acredita muito nas coisas, e outras vezes nas coisas que a gente precisa acreditar, a gente não acredita. Então, cada um tem a sua verdade. A verdade liberta, mas para a verdade libertar, a gente tem que ter a fé naquela situação da verdade. Eu tenho fé no Cristo. Cristo é minha verdade. O amor de Cristo é a nossa verdade. Miriam. Pode falar, nossa irmã aí. Continuando o que ela falou, né? E essa é a nossa grande verdade. É Ele que faz a gente buscar o caminho certo das nossas verdades. A gente conhece a verdade de Jesus, mas e a nossa verdade pessoal? Bom, em que patamar que estamos viajando nessa nossa nova relação com a vida, com o mundo, com essa encarnação, com essa verdade? Então, como se diz, a gente tem que tirar o melhor de nós. A nossa verdade está naquilo que nós fazemos de melhor para nós. A gente olha o que Jesus faz e tenta fazer o que ele está pedindo. A gente vai nos melhorando aos poucos. Não sou piegas para dizer que eu sei a verdade, eu não sei. Porém, eu estou buscando essa grande verdade. E a verdade é a busca sincera. E é isso que eu gosto muito no ser humano, é a gente não ter medo de errar. Porque o errar é o aprendiz do acerto. Então a gente tem que estar sempre firme, olhando para ele. Caí, pai, e agora? Ele limpa o joelho e continua, minha filha. É assim que o pai fala, né? Vamos andando, vamos andando. E assim é a vida, né? Essa coisa gostosa da gente se conhecer, se aceitar e continuar seguindo. Exatamente. Mas isso que eu falei foi uma pegadinha, porque assim, eu queria saber o que vocês iam falar de verdade, porque pra gente, cada um tem a sua. A sua não tá errada, de ninguém tá errada, entendeu? Mas o que é maior de tudo que eu falei, a verdade que todo mundo aqui, que está aqui ouvindo, conhece, é a verdade do Cristo, é o amor. Essa tá lá em cima. Então, independente da nossa verdade pessoal, se a gente seguir a verdade do Cristo, a gente nunca vai errar. Por mais que a gente erre, a gente não vai estar errando no caminho, entendeu? A gente pode errar caminhando, mas no caminho não vai estar errado. Então é isso que é importante a gente entender. Então eu vou fazer a nossa oração rapidinho, só para depois ouvir a voz de vocês, que tem 2 minutos só. Bem, graças a Deus, graças a Jesus, pela oportunidade de estudarmos um pouco juntos. E pedimos que Ele possa estar todos os dias conosco, iluminando nossos caminhos, nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos, para que todos os dias a gente consiga seguir a verdade dele. Graças a Deus.